em sacrifício, né? Puxa, como é isso, né? Como é isso? Então nós vamos ver esse texto um pouquinho, né? Entender o que se passou, né? E qual é a interpretação. Então nós estamos naquele prazo do livro lá de passagens intrigantes, né? E dentro dessas passagens intrigantes, nós vamos entender aqui o que se passou com Jefté, né? Uma passagem no livro de Juízes, no capítulo 11. Então, para a gente começar, né? Vamos abrir aí a Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 11, e alguém lê para nós aí os versículos de 29 até 35. Juízes 11. 11, de 29 até o versículo 35. Posso começar? Pode. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: Se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com dança. E ela era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade. Portanto, fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: até aqui, 35? Não, vai até o 39. Não, Ah, pode tá. seguir. Não, pode E seguir. ela, e ela lhe Desculpa, eu disse: anotei errado aqui, é 39. Pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, de mim segundo o teu voto. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ele: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Muito bem. Então, esse é o pai que, diante de uma guerra, né, contra os amonitas, então faz uma promessa, né? E aí diz assim, bom, então a promessa é essa, né? Aquele que vier, eu sacrificarei. Então, como vou ler as palavras aqui, né? Oferecerei em holocausto. E aí depois era filha única de Jefté. E Jefté diz assim, bom, essa foi a minha promessa, né? Não vou correr de cumprir a minha promessa. Vamos ler agora, só para ir em contraponto com isso, Deuteronômio 12, versículos de 29 a 32.
Alguém pode ler para nós? Deuteronômio, capítulo 12, versículos 29 até o versículo 32. Edir, lê para nós aí, Edir. Tá no mudo, Edir. Eu não te ouvi. Ah, não, tá ruim? Tá falhando minha ligação, minha conexão aí ou não? Comigo está, acho que é o meu sistema. Deuteronômio 12, 12, de 29 até 32. 12, 29 a 32. Está me ouvindo bem? Sim. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações, para as quais vai para possuí-las e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te lances como imitá-las, pois terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca de seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram a seus deuses. Tudo o que te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Muito bem. Então aqui, né, no versículo 30, não, desculpa, 31, né, no versículo 31, aqui há uma ordem explícita, né, de que, olha, o povo de Israel estava ali naquele momento de ir conquistando todas as terras, né, e as brigas que eles tinham com os povos que moravam ao redor da terra prometida, e que eles tinham lá as suas crenças religiosas, seus cultos pagãos, e eram comum até, né, eles terem para agradecer algum dos seus deuses, ou até para acalmá-lo, ou até para uma forma de adoração, né, oferecer filhos e filhas, dar o sacrifício, né. Então era algo que acontecia muito naquela época, né, por esses povos pagãos que habitavam a região ali, né, da Palestina. E, muito bem, parece aqui que Jefté foi influenciado por esse tipo de prática, né, e a impressão que dá é que ele, então, oferece a sua filha em sacrifício, caso numa promessa para que caso Deus lhe conceda essa vitória contra os amonitas. O que vocês acham disso? Que texto intrigante, né? Que trecho difícil aí de entender o que passou, o que aconteceu. Eu acho que ele não acreditava que a primeira pessoa que fosse aparecer na frente dele fosse a filha, né? Eu acho que houve uma precipitação dele aí, né? Uhum. Ele esperava que tudo, menos que fosse a filha, né? Sim, patrô. Veja no primeiro versículo desse texto que foi lido, por favor. Eu saí dele, mas alguém leu o primeiro versículo lá do... De Juízes? Fala sobre... Juízes, que número que é? Eu perdi. É 11:29. Juízes 11:29? Não, eu queria que lesse no primeiro versículo do capítulo 11, então. Era então Jefté o gileadita homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté.
Era esse, patrão? Veja bem, a gente precisa conhecer melhor a história desse Jefté, porque filho de uma prostituta, eu não sei não se ele teve uma boa educação. Mas a segunda coisa que eu gostaria de falar, eu queria ler um versículo em 2 Crônicas 33, 2 Crônicas 33, deixe-me ver qual é o versículo. Versículo 6. 2 Crônicas 33, versículo 6. 5 e 6, vai. Posso ler? Pode. Versículo 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos. Veja, Jefté era rei lá em Israel. Desculpe, Manassés era rei lá em Israel. E ele, o que ele fez aí no versículo 6? Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Enom, etc. Manassés começou, era rei em Israel, reinou dos 12 aos 55 anos e queimou seus filhos a deuses estranhos. Muito bem. Era isso que eu queria falar. Pois é. Parece uma prática comum, né? Parece era uma prática comum, não em Israel, embora tivesse acontecido, né? Aliás, esse era um dos motivos da ira de Deus contra Israel e dos seus anos de escravidão, né? Mas estranho esse texto aqui, né? Veja, é uma coisa. Eu fiquei pensando quando eu li aqui e falei assim, poxa, mas Jefté faz esta promessa, né? E Deus ainda vai lá e concede a ele a vitória, né? Parece que está querendo provar se realmente ele iria fazer, cumprir ou não a sua promessa, né? Alguém tem mais alguma questão aqui a ser comentada? Fala, Débora. Eu acho que Deus, no Velho Testamento, ele tem algumas situações que realmente não se aplicam, acho, nos dias de hoje, ou que a gente realmente tem que prestar atenção no contexto, ou nos eventos que Deus queria mostrar com aquelas falas, né? Acho que muitas vezes, às vezes a gente tirar essa fala de Jefté de um contexto maior, de um contexto mais amplo, de história bíblica, às vezes a gente não possa refletir exatamente o que Deus quis dizer com essa passagem para a gente. Mas eu acho que, às vezes, o coração do homem faz promessas que ele acha que são levianas, e a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente faz e com aquilo, principalmente com aquilo que a gente promete a Deus, entendeu? Eu acho que pode ter sido uma marca da humanidade de Jefté, ou às vezes, de uma arrogância dele, de dizer uma palavra fora, assim, uma palavra que ele não pensou muitas vezes, que teria que cumprir. Então, isso traz para a gente que, muitas vezes, no afã de uma guerra, ou no afã de uma turbulência, ou no momento difícil que a gente está, a gente promete, às vezes, para outras pessoas, ou para Deus, que fará coisas que depois a gente vai se arrepender, eventualmente. Eu acho que a palavra do homem tem que ser muito bem pensado, que sai da boca, do coração, porque depois se ele for honrar aquilo, ele vai ter que cumprir. Então, eu acho que eu acho que ele não imaginou a dimensão do que ele estava prometendo naquele momento, ou do que ele estava se envolvendo com aquela promessa. Essa é a minha opinião. Tá bom.
Muito bem. Mais alguém? Mais alguém quer fazer algum comentário? Então tá bom. Bom, a resposta do Sproul para esta pergunta, né? O Sproul faz primeiro um paralelo com com Isaac, né? Onde Abraão então diz que Deus diz a Abraão que ele deveria oferecer seu filho, né? Em sacrifício, e ele chegaria até a construir o altar. Né? E fala, poxa vida, mas que ordem esquisita e que ordem estranha, mas Abraão ali não titubeia, né? Embora meio, é como o Sproul até fala, assim, uma pessoa que vai atravessar o sinal vermelho, tá parado no semáforo vermelho, né? Mas tem o policial lá, ou o fiscal de trânsito falando para você passar. Fala, mas espera um pouquinho, mas isso é contra a lei. Não, mas o fiscal de trânsito está falando para passar. E parece que existe o fiscal de trânsito, tem uma ordem, tem uma autoridade maior ali do que o semáforo. Né? E aí, no final de contas, ele vai lá Abraão, então, vai lá e vai para sacrificar Isaac. Mas Isaac, então, mas aí no último momento, então, né, uma vez já testada a fé de Abraão, então esse processo é interrompido. Mas parece que com Jefté não é interrompido. E aí o que o Sproul ele explica no seu texto, dizendo que a Bíblia não registra apenas os fatos positivos dos seus heróis ou dos seus personagens, né? Ela também registra alguns erros que eles cometem ou cometeram. Né? E através disso, a gente deveria observar para esses erros e também tirar lição ou tirar lições desses erros que eles cometeram. Mas, sinceramente, lendo o texto e olhando a resposta do Sproul, eu não fiquei muito satisfeito. E eu fui dar uma pesquisada. Falei assim, deixa eu ver se tem mais gente que fala alguma coisa sobre esse trecho, né? E gente que seja conhecida, né? Que a gente possa confiar. Bom, e nessa minha pesquisa, eu fiquei muito feliz ao encontrar um texto, né, do Reverendo Hernandes, que ele vem para argumentar que, assim, é muito pouco provável que Jefté tenha feito realmente esta promessa. E é muito pouco provável que Jefté tenha realmente sacrificado a sua filha. E aí ele dá 8 argumentos para a gente poder estudar aqui e entender qual seria a melhor interpretação do que essa. Então nós estamos fazendo aqui aquilo que o Sproul falou para fazer no livro no próprio livro dele. Diz assim, ó, não tenho a minha resposta como uma verdade. Nós estamos aqui falando de assuntos, às vezes, altamente questionáveis. Né? Então é uma interpretação. Mas como diz a nossa fé reformada, né? Busquem melhor conhecimento, busquem melhor estudo, busquem outras informações, porque não tenho essa minha resposta como uma resposta verdadeira. Então, aqui eu não me sinto traindo o Sproul, muito pelo contrário, eu me sinto aqui fazendo exatamente aquilo que ele recomendou que a gente fizesse. Né? Principalmente vindo de uma interpretação de um pastor tão renomado, né? Tão estudioso, tão conhecedor como o Reverendo Hernandes. Então eu fico tranquilo de fazer essa outra análise. Ô, patrão, por favor, eu posso pedir só para você pôr um mute no seu microfone aí, que tá com um barulho. Aí quando você for falar, você tira o mudo. Vamos fazer o seguinte, então. Para a gente ter essa interpretação, vamos ler o capítulo 11 inteiro de Juízes, para a gente entender o todo. Tá? E aí depois eu vou seguir aqui com as 11 argumentações, né? E a gente vai entender. E aí eu confesso que eu dormi mais tranquilo quando eu vi esta interpretação do Reverendo Hernandes.
Então, vamos lendo aí, cada um vai lendo uns 4 versículos até a gente finalizar, tá? Eu vou começar aqui. Era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Alguém continua. E aconteceu que, depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Débora, só um minuto aí. Só um minuto aí. Vamos só para destacar algumas coisas aí. Então vamos lá, ó. Sucedeu, versículo 5. Os filhos de Amon pelejassem contra Israel. Foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê o nosso chefe. Tá? Vem e ser nosso chefe. Muito bem, continua, Débora. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tomamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Muito Alguém bem. quer continuar? Antes de alguém continuar, então vamos entender aqui um pouquinho. Então os anciãos foram lá e foram chamar Jefté para ser o chefe deles. E Jefté, então, pera um pouquinho, opa, peraí, né? Vocês não odiavam? Vocês me expulsaram da casa do meu pai? Agora vem aqui e quer que ainda que eu seja o chefe de todo mundo? Né? Mas os anciãos vão lá e dizem assim, nós, venha conosco para combater contra a mão e seja o chefe nosso. Alguém continua então agora, versículo 9. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça. Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça de chefes sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Alguém? Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: quem há entre mim e ti, que viesse a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Arnon e até o Jeboque, e ainda até o Jordão, restituí-ma, agora pacificamente. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, e dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Alguém continua no 17? Vamos seguir aqui. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém, os reis dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou também ao rei dos Moabitas, o qual igualmente não consentiu. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e veio do nascente do sol à terra dos Moabitas, e alojou-se também de Arnon.
porém não entrou nos limites dos moabitas, porque Arnon é limite dos moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Sion, rei dos amorreus, rei dos de Hesbom, e disse-lhe Israel: deixa-nos, peço-te passar pela tua terra ao meu lugar. Porém, Sion não confiou em Israel para este passar nos seus limites. Antes, Sion ajuntou todo o seu povo e se acamparam em Jaza e combateu contra Israel. Alguém segue mais um pouquinho? O Senhor... Vai, Eli, vai lá, Edi. O Senhor Deus de Israel entregou Sion e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até a Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim, o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus até o seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não, é certo que aquilo que Quemos mesmo? Que Quemos, teu Deus, Quiquemos, teu Deus, te consideras como tua possessão. Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Alguém quer seguir? 25. Roberto, 25. Agora, pois, és tu ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, e em Aroer e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longo de Amon, por que não o recuperastes naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhe enviou. Muito bem. Daí para frente nós já lemos, né? Então, aqui, só para a gente entender o contexto, porque isso é muito importante para entender a argumentação do reverendo Hernandes em relação à personalidade de Jefté, né? Então, veja, ele foi lá expulso, né, porque ele era filho de uma prostituta, né? Então, parece que um caso aí extraconjugal de seu pai, né? E então seus irmãos, ou seus meio-irmãos, o mandam para fora de casa, né? E ele acaba tendo que se virar aí numa cidade ou na terra de Tobi, né? E aí há uma contenda entre Israel e os amonitas, né? Uma disputa de terra ali, uma disputa de uma área. E nessa disputa, os anciãos então enxergam em Jefté um líder e chamam então a Jefté para que ele seja líder. Veja que nós estamos aqui na época dos juízes, né? Então naquela época que é antes da época dos reis. Os anciãos então estavam pedindo para que Jefté então se pusesse líder sobre eles, e Jefté não aceita de primeiro, né? Assim, ele aceita com uma certa desconfiança, com uma certa, né? Assim, mas escuta, e se eu for aí, né? Primeiro, vocês não quiseram me expulsar, agora vocês querem que eu seja o líder de vocês, né? E eles fazem uma promessa, não, se a gente vai lá, se a gente ganhar dos amonitas lá a guerra, você será o chefe nosso. Vocês vão ter essa palavra de que eu vou ser o chefe de vocês? Eles assim, não, sim, você será então o nosso chefe, né? Bom, de imediato então Jefté não vai na guerra contra os amonitas. O que ele faz? Ele manda mensageiros, né? Deixa eu entender aí, né? Por que você tá brigando comigo? E aí existe uma argumentação longa para saber quem que tomou a terra primeiro,
né? E então pode dizer, não, mas se eu tomei a terra, se foi Israel que tomou, que lutou por isso, você não tem que agora achar que você tem direito a isso. E aí há uma discussão entre eles, então Jefté insiste em mandar mensageiros para entender e tentar resolver a coisa de uma forma pacífica, né? Uma forma, como fala, mais do que elegante, uma forma Diplomática. diplomática. Obrigado. De uma forma diplomática, ele tenta resolver. Porém, uma vez esgotadas as alternativas diplomáticas, eles partem para a guerra. E aí vem o texto que a gente leu, que Jefté, então, faz essa promessa, né? E através dessa promessa, então, ele vai, então, depois, ganha a guerra, e quando ele volta, então, ele se sente responsável por cumprir a sua promessa. O reverendo Hernandes, embora haja diversas interpretações como o Sproul embasa a análise dele, tá? Porque diversas pessoas fizeram a revisão, né? Por exemplo, na Bíblia, a Bíblia de Genebra, que argumentam que realmente houve um erro de Jefté. Não se contentou também com essa coisa e faz uma defesa de Jefté. E ele diz assim, 8 razões pelas quais eu acredito que Jefté não prometeu sua filha em sacrifício e nem a sacrificou. Tá? Em primeiro lugar, como até vocês mesmos disseram, né, quando eu estava argumentando, que Jefté havia se precipitado, talvez no momento de pressão, talvez no momento ali da guerra e tudo mais, ele se precipitou, né, não teve tanta fé de que Deus iria lhe conceder essa vitória, se precipitou e fez uma promessa que ele não deveria ter feito. O primeiro argumento de que o reverendo Hernandes diz assim, Jefté não parece ser um homem precipitado. Pelo contrário, ele demonstra nos trechos que a gente leu aqui ser um homem muito precavido. Quando ele oferece a chefia para ele diz assim, não, peraí um pouquinho, ele não aceitou de imediato. Ele falou assim, beleza, né, vou ser o chefe, uma pessoa precipitada, chegou a... Falou, não, peraí, deixa eu entender direito essa coisa. Né? Deixa eu entender o que vocês querem de mim, por que vocês mudaram de opinião, né? Então, Jefté demonstra ser um homem muito mais precavido do que um homem precipitado. 2, né? Na guerra, ele não partiu para a guerra direto. Ele tentou uma saída diplomática, o que também podemos considerar que é uma atitude de um homem precavido, que está observando melhor a situação e verificando se ele não consegue ganhar essa guerra ou resolver essa contenda de uma forma a poupar vidas e esforços e dinheiro e tudo mais, né? Então veja, o primeiro argumento do reverendo Hernandes, Jefté não é um homem, não é o argumento de que ele teria feito uma promessa precipitada, não vem muito ao caso, porque Jefté não parece ser um homem muito precipitado. Segundo argumento, Jefté conhecia as escrituras, né? Veja que quando ele está argumentando com os amonitas, ele conhece a história, e ele conhecia as escrituras. Então, é pouco provável que a gente entenda que Jefté não conhecia a lei a ponto de saber que a promessa de sacrifício de uma pessoa seria uma coisa abominável perante Deus. Então, poxa, né, se ele fosse uma pessoa que desconhecesse e que não soubesse que isso seria tão condenável, ele até poderia fazer esse tipo de promessa. Mas ele demonstra conhecimento. Na conversa com os amonitas, ele conhece a lei. E por conhecer a lei, o reverendo Hernandes argumenta que seria pouco provável que ele, então, deixasse essa lei de lado, né, porque era algo muito, muito, né, abominável diante de Deus, como nós lemos lá em Deuteronômio. E veja que o contexto do livro de Juízes, desculpe, do capítulo 11 de Juízes, é um contexto de restauração do povo de Israel.
né? É um contexto onde o povo de Israel está se voltando para Deus, depois de estar um tempo afastado. Então é um contexto muito mais de restauração do que um contexto de separação. Tá bom? Então vamos lá. Jefté não era um homem precipitado, né? Argumento número 2. Ele conhecia as escrituras, ele sabia qual era o tamanho da abominação que ele estaria cometendo. Terceiro argumento, né? Terceiro argumento. Vamos olhar lá no versículo 29. Né? O versículo 29 começa assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Anom. E Jefté fez um voto ao Senhor, e aí vem o voto que ele fez. Olha, o texto está bem claro em dizer que o Espírito de Deus estava com Jefté. Né? Se o Espírito de Deus estava com Jefté, teria o Espírito de Deus movido Jefté a fazer uma promessa tão contraditória às leis de Deus? Ou teria, num momento, nesse breve momento, o Espírito de Deus se apartado de Jefté para que ele tivesse tão feito esse tipo de promessa? Né? Muito bem. E outra coisa, né, depois, esse espírito, depois que ele tivesse cometido esse tipo de sacrifício, né? Então, de novo aqui, achamos que é pouco provável, né? Bom, aí vem um argumento muito interessante do Reverendo Hernandes, que ele entende aqui que o que acontece é que há um problema de interpretação, ou de tradução da palavra de holocausto. Tá? Gente, vocês estão me escutando que está tudo meio travado aqui para mim. Sim, sim. O Roberto não, mas o Edir, a Débora, o Patrocínio. Para mim está Tá ok. todo mundo me escutando. Ah, tá bom, então. Só o vídeo que está travado. Ok. Então tá bom. Então, bom. O quarto argumento. A palavra holocausto nem sempre significa um sacrifício sangrento. Nem sempre. Em alguns, ela também pode significar uma dedicação total, onde a pessoa, então, ela ser oferecida como holocausto, não necessariamente, no hebraico, tem a ideia de que é um sacrifício sangrento. Mas ele pode ser traduzido também como uma total dedicação. E aqui, então, a ideia de que Jefté, então, não teria feito a promessa de que alguém da sua casa seria sacrificado, mas que alguém da sua casa seria, então, destinado a uma vida de total dedicação a Deus. Semelhante ao que Ana fez, né? Muito bem. No último versículo, né? As filhas de Israel diz que elas iam anualmente lamentar a filha de Jefté, né? E lamentar no sentido de como se fosse chorar a vida dela. Em nenhum lugar na Bíblia esse texto, essa palavra é traduzida como lamentar, como chorar. É só neste capítulo e nesta passagem que essa palavra hebraica é traduzida como lamentar, né? Em todos os outros, essa palavra é traduzida como ensaiar ou comemorar. É como se, então, a cada ano, as filhas de Israel saíam, então, para
comemorar essa dedicação total que a filha de Jefté teve depois que ela teve esse processo onde ela foi oferecida com uma dedicação total a Deus. Então, o quarto argumento é de que há um problema de tradução ou de interpretação do original, tá bom? Quinto argumento. Vejam que Jefté deu 2 meses para a filha dele, né, ali chorar sua virgindade. Ora, Jefté, então, ele teve um tempo entre ele voltar, ver sua filha saindo de casa, até com que ele cumprisse, desse cabo da sua promessa, como diz o texto, ele teve tempo. E teve tempo até para ser repreendido pelos sacerdotes. Porque os sacerdotes, vejam que eles estavam num contexto de restauração. E os sacerdotes, então, não iriam permitir que Jefté fizesse esse tipo de sacrifício sem sofrer nenhum tipo de repreenda, de exortação. Porque houve tempo, ele não chegou, viu a filha lá e executou deu cabo da sua promessa. Tá bom? Então, 2, houve tempo para que ele fosse, inclusive, ser repreendido, caso fosse realmente essa a promessa que tivesse feito. Sexto argumento. Haviam outras alternativas. Vamos ler lá, alguém abre bem rapidinho para nós. Levíticos capítulo 5, versículos 4 e 5. Enquanto alguém abre em Levíticos 5, né, eu já vou pedir aí para o Edir abrir para nós em Levíticos 27. Levíticos 5. Versículos 4 e 5. E o Edir vai abrir Levíticos 27, acho que são os 5 primeiros versículos aí, Edir. A gente vai ler, já vai ser o suficiente. Alguém, então, Roberto, lê para nós aí, Levíticos 5, 4 e 5. Ou quando alguém jurar temerariamente com os seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for culto, e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. Muito bem. Então, veja, ainda que Jefté tivesse cometido essa promessa, ele tinha uma saída, que é confessar o seu pecado. Ele poderia não sacrificar a sua filha. Ele poderia, e depois, no texto seguinte, seguindo o texto, diz assim, ele poderia oferecer outros animais, né, aí dependendo do tamanho, né, como Deuteronômio, agora Levíticos, capítulo 27. De 1 a 5? Edir. De 1 a 5? Pode ler de 1 até 4, já é o suficiente. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Muito bem. Então, veja, depois o texto continua, mas o que nos interessa aqui já é o suficiente para entender que havia, então, a possibilidade dele, então, trocar o sacrifício da sua filha por um pagamento em dinheiro. Tá? Então, vejam que se isso realmente, se esse fosse realmente a ideia de que Jefté, de uma forma precipitada, fez essa promessa, ao voltar e tendo esses 2 meses, foi o tempo até que ele deu entre a sua filha, né, e o tempo que ele teria para executar cabo da sua
promessa, ele teria duas saídas para não cometer essa abominação diante de Deus, que seria ou se arrepender e oferecer o sacrifício, ou até pagar uma quantia em dinheiro. Jefté teria recusado as duas, sendo essa sua filha única, a única chance que ele teria de ter herdeiros, né? Muito bem. Então, pouco provável, segundo o Hernandes. Pouco provável, né? Sétimo argumento. A filha de Jefté não lamentou sua morte. Ela não foi e pediu 2 meses para lamentar a sua morte. Ela pediu 2 meses para lamentar a sua virgindade eterna. Né? Então, vamos ler lá no Você sumiu, Eli. versículo Sumiu, Eli. Opa, peraí, deixa eu pegar, voltar para o livro de... Voltei? Agora sim. Alô? Estamos escutando? Oi, Alô? voltou. Onde vocês perderam? Ou aonde eu me perdi, na verdade? Você No estava falando versículo da 30. a virgindade definitiva. Isso. Ela chorou, então, vamos lá, versículo 38. E disse ele, e vai. E deixou aí por 2 meses. Então ela foi com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ora, ela não chorou a sua morte. Ela não chorou que ela seria sacrificada. Ela chorou a sua virgindade. Por que ela chorou a sua virgindade? Porque o fato dela ter uma dedicação total a Deus exigiria dela este celibato. E ali, imagina para a mulher naquela época, né? O que seria aquela mulher não ter filhos? Né? O que poderia significar para ela essa dedicação total a ponto de não ter herdeiros, não ter filhos? Então ela não chorou então a sua morte, no seu ser sacrificada. Chorou ela a sua virgindade. E o 8º argumento, né? Jefté não é repreendido, mas Jefté, ele é recomendado como chefe. E depois vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 12, versículo 11. Enquanto alguém abre em 1 Samuel, vou repetir aqui, no 1 Samuel 12, 11, alguém abre para mim em Hebreus 11, 32. Então, 1 Samuel 12, 11, e o outro em Hebreus 11, 32. Hebreus eu leio. Hebreus lê por último, vamos primeiro 1 Samuel. Samuel. 1 Samuel 12, 11. Eu vou ler aqui, então, para a gente não perder muito tempo, tá? E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Bedã, e a Jefté, e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. Tá? Então, aqui, Samuel recomenda que a Jefté o envie, inclusive. Né? E ele garante a segurança de Israel. Esse trecho é após o evento que aconteceu, narrado no capítulo 11 do livro de Juízes. Então, ora, Jefté, não aparece nenhuma repreensão a Jefté na Bíblia em relação ao erro grave que ele cometeu, né, ao erro gravíssimo que ele cometeu, né, e aparece posteriormente ele sendo aquele que é um garantidor, né, diante de Israel da segurança do povo. Se a gente olhar que Davi também cometeu um pecado grave, né? Mas Davi,
além da narrativa do seu pecado, existe toda a narrativa do profeta Natã, colocando ele de frente do seu pecado, o seu arrependimento e o castigo que ele teve com a morte de seu filho. Não existe nenhuma narrativa em relação a uma repreensão sofrida por Jefté. Pelo contrário, Hebreus 11:32, Edir, por favor. O que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Muito bem. Estamos aqui na galeria dos heróis da fé. E quem aparece na galeria dos heróis da fé? Jefté. Não aqui como um pagão, né? Um ser desprezível que comete uma abominação contra Deus. Não. Mas como um homem que se digno de aparecer na galeria dos heróis da fé. Portanto, segundo a interpretação do reverendo Hernandes, Jefté não fez uma promessa de sacrifício à sua filha. Jefté prometeu que aquela pessoa que saísse da sua casa ele daria uma dedicação exclusiva a Deus. E essa dedicação exclusiva a Deus, ele cumpre quando ele, então, retorna da guerra e vê com a sua filha saindo. Ele lamenta, porque, no final de contas, ali ele joga fora qualquer oportunidade que ele tinha de ter netos, desculpe, né? De ter ali a sua hereditariedade garantida. Afinal de contas, era a sua filha única. Mas mesmo assim, ele prova da sua integridade, da sua palavra, e diz assim: eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou cumprir aquilo que eu prometi. A sua filha, então, pede um tempo para que ela chorasse, né? Não a sua morte, mas chorasse a sua impossibilidade de ter seus filhos e poder gerar, né? E veja que, conforme o versículo 29, né, é o último versículo que eu vou ler aqui, né, capítulo 11, no versículo 29, desculpa, versículo 39, né, ele diz que sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela seu voto que tinha feito, e ela não conheceu homem. Né? Então, ela foi cumprida a promessa da sua virgindade perpétua e da sua dedicação exclusiva a Deus. Não diz aqui que ela foi sacrificada. Tá? Portanto, gente, nós temos aqui, diante desse texto, 2 interpretações. Uma interpretação de um pouco mais naquilo que, quando você lê o texto, você acaba realmente sendo levado a discutir. E o Sproul até defende o fato de que, ainda que se for isso, né, não há nenhum endosso por parte de Deus daquilo que foi feito, o que pode ser, na verdade, um texto onde declara o pecado e o erro, né, que essas pessoas cometeram. Mas eu, particularmente, fico com a explicação que o reverendo Hernandes dá para esse texto, diante de argumentos tão claros e elucidativos, no que parece realmente ter acontecido nesse capítulo 11 do versículo do livro de Juízes. Eli, Oi, patrão. está na hora de a gente poder falar uma coisa. Pode falar. Claro. Rapidinho. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté, no versículo... enfim, o Espírito do Senhor veio, mas a Bíblia não diz que ele recebeu o Espírito do Senhor. Então, eu fico nessa aqui, olha, toda vez que a pessoa faz uma promessa, como se for um negócio com Deus, as consequências são muito desagradáveis. Na verdade, eu gostaria de estudar a vida de Jefté com mais cuidado
e esse texto do reverendo Hernandes, eu acho que eu contesto todos eles, mas, de um modo geral, essa ideia de estudar a Bíblia, tentando justificar racionalmente que houve coisas que foram ditas que não deviam ter sido ditas, não é, para mim, muito valiosa, não. Eu acho que o Jefté merece ser estudado com mais cuidado, mas, em princípio, eu digo assim, que ele não era um dos eleitos. Oi, Débora, pode falar. Nossa, eu sou filha do seu patrocínio, certeza. Feliz Dia dos Pais. Primeiro, no meu coração, quando eu li pela primeira vez, eu nunca tinha lido com detalhamento esse texto, mas eu vi o espírito do Jefté, sim, o espírito do Senhor veio a ele, e no meio de uma turbulência, onde ele não sabia nem se ele aceitava ser o líder, se ele deveria tomar aquela posição, no meio de uma guerra, ele usou mal suas palavras. Eu, na minha opinião, né, lógico, eu acho que a gente vai ter que, cada um tem uma versão, uma posição sobre isso, mas em meio à guerra, às vezes a gente profere coisas que não são tão bem pensadas como ele tinha sido tão prudente até então. Então, eu acho que ele prometeu a primeira pessoa que viesse ao seu encontro e nunca pensou que isso pudesse ser tão mal no seu futuro. Segundo, eu acho, na minha opinião real, é que ele cumpriu a palavra porque ele era um homem de Deus. Eu ainda acho que ele sacrificou a sua filha. E não foi castigado na medida em que Deus concedeu um perdão ou uma misericórdia em vista do fato dele ter feito aquela promessa sob uma pressão extrema, sob um clima grave. Mas, na minha opinião, eu acho que o que está escrito na Bíblia serve para dizer até os bons homens que são têm o Espírito do Senhor, que são pessoas fiéis, assim como Jefté, assim como Davi, quando você toma uma decisão impensada ou de forma incalculada, você vai sofrer as consequências daquilo. A minha opinião ainda é do Sproul. Lógico, eu entendi as argumentações do pastor Hernandes e são válidas. Em nenhum momento ele disse que houve um sacrifício. Isso aí, realmente ele fala, ele cumpriu sua promessa. Mas o que na minha mente diz Jefté foi uma pessoa que honrou a sua palavra e uma dura promessa que ele fez. Então, esse negócio de sair da virgindade, eu acho que ela aproveitou os 2 meses e ela morreu no final. Eu acho que foi isso. Desculpa, a brincadeira. E posso falar? Roberto, pode falar. Pode. Primeiro, é gratificante ver a escola dominical cumprindo o seu papel, fazendo com que possamos pensar de uma forma diferente. Isso é muito bom. A aula de hoje me fez pensar coisas que eu nunca tinha pensado antes. Por exemplo, vamos imaginar que eu escreva um texto, uma crônica ou qualquer coisa, dizendo que eu resolvi fazer um sacrifício. Eu fiquei 10 dias sem comer churrasco. E esse texto vai para Israel, para um amigo meu. E esse amigo traduz para o hebraico. Será que na hora que eu disse que fiz um sacrifício, ele não poderia traduzir numa das possibilidades como um holocausto? De repente pode ser. Então temos que pensar no que você falou ali. Primeiro, na tradução, no significado. Outra coisa que você me fez pensar, o versículo 31, quando ele diz, olha só, quem primeiro da porta da minha casa me saiu ao encontro, ele sabia que só tinha uma filha. Então, a partir da aula de hoje, eu passei a ter uma dificuldade em aceitar na possibilidade do sacrifício de vida. Dificilmente você ia oferecer alguém da tua casa em sacrifício, principalmente sabendo que você só tinha uma filha.
Mas é boa, toda a reflexão tem sido feita aí por isso. E eu sou partidário dessa possibilidade, desse voto da filha ser oferecida não a vida dela, mas não como morte, mas a vida como um sacrifício a servir a Deus. Uhum. Bom, gente, o intuito da nossa sala é exatamente esse, né? Estudar perguntas polêmicas, cujas nem sempre são, às vezes, fáceis de aceitar. Tá? Então, vejam, esse é exatamente o objetivo da nossa sala. Então, aqui, sem nenhum tipo de problema, que cada um ainda permaneça com a sua opinião, até porque essa não é a questão mais importante dentro da nossa vida cristã, né? Nós temos que ter liberdade nessas questões secundárias. Então, claro... Oi, patrão. De qualquer modo, a lição principal que eu fico é a seguinte: negociar com Deus para receber algum benefício não é um bom negócio. Você pode se colocar em maus lençóis. Né? Você pode se colocar numa situação... Enfim, acho que é exatamente isso que eu ia dizer, patrão. No final de contas, nós podemos tirar uma lição independentemente da interpretação que nós vamos fazer aqui. Claro. Tá? Desculpa, eu nunca quis tirar a sua autoridade no sentido desses argumentos que foram excelentes, entendeu? Eu achei que claro. a exposição e a clareza foram perfeitos, entendeu? Mas à medida que eu fui lendo esse texto, a minha opinião foi se formando no sentido de que, às vezes, a Bíblia, como você falou no começo, como é o lado do Sproul, ela mostra a fragilidade e a humanidade desses líderes, entendeu? Tanto Davi como Jefté, eles foram pessoas que cometeram erros gravíssimos. Ou só o fato dela ter sido dedicada ou sacrificada mesmo, mas mostra que Deus não fez uma Bíblia como um conto de fadas, assim, como um livro de ilusão para que o homem se sentisse confortável. A gente tem na Bíblia exemplos muito fortes de líderes mesmo. Tá? E no final, Jefté foi honrado porque cumpriu sua palavra, e de qualquer forma, eu acho que é essa a mensagem também. Ele honrou a sua palavra, mesmo que tendo feito uma promessa meio exagerada, até, uma promessa fora do normal. Tá, mas eu só quero dizer que é isso mesmo. Eu acho que o seu argumento foi excelente, muito claro. Então, assim, é só uma palavrinha de falar sobre os seus argumentos, que foram muito bons, muito bons. Não, os meus argumentos não são meus, os argumentos meus são do reverendo Hernandes. Agora, o que eu acho que é interessante, bom, somos todos maduros aqui, né? E a ideia nossa realmente é essa da sala, é a gente discutir, colocar pontos contrários, opiniões contrárias, e, como nós dissemos, já lá na sinopse da sala, né, em muitos casos, as pessoas vão ficar com as suas opiniões, e que elas irão divergir, tá? Então, não há intenção nenhuma em que haja necessariamente um consenso na interpretação. Tá? Curioso que, para mim, quando eu li a resposta do Sproul, por exemplo, eu não fiquei satisfeito com a resposta do Sproul. Eu falei, não é possível, porque para mim ficaram algumas questões. Eu falei, não, espera um pouquinho. Por que essa mulher foi chorar a virgindade e não foi chorar a morte dela? Tá. Né? Agora, foram questões que ficaram para mim. Sim. E aí eu falei assim, não, para mim essa interpretação tá esquisita. Né? Eu falei assim, agora o duro é eu achar uma interpretação que seja confiável, né, e coerente. Aí quando eu achei, para mim me convenceu, né? Então eu sou partidário da argumentação que o reverendo Hernandes fez. Mas, como disse, né, nós temos que ter liberdade nas coisas não essenciais e amor em todas elas, né? Nós temos que ser firmes nas coisas essenciais, liberdade nas não essenciais e amor em todas as coisas.
Então, por isso que a nossa sala pode dar certo ainda, apesar da gente divergir de opiniões. Tá bom? Gente, tem um texto pro Dia dos Pais para ser lido, só que eu já passei aqui do tempo, né? Mas eu posso aqui, então, abusar um pouquinho da boa vontade de vocês ainda, mais 5 minutos Eu aqui vou ter para... que sair um minutinho. Eu acho que é muito correta a sua palavra. Se você quiser deixar o texto no grupo do WhatsApp, a gente pode, ou se você quiser que eu divulgue, eu posso passar pelo grupo, que aí o pessoal lê com calma. Tá bom, então vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Eu posso replicar para o nosso grupo, para a classe toda, inclusive as pessoas que não podem participar aqui hoje. Tá bom, ok. Eu copio aqui e já colo, Débora, que eu já estou com o WhatsApp aqui. Vou pedir só para que, se alguma mãe ou mulher pudesse orar, então, hoje, para encerrar a aula, em nome, e também agradecer pelos pais aqui presentes e pelo nosso Pai do céu. Menina, alguém pode orar? Se não, eu oro. Eu posso orar. Então pronto, Débora. Vamos orar, então, para encerrar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia tão especial, te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é tão rica e nos dá a oportunidade, Senhor, de conversarmos e tentarmos entender o que o Senhor tem para nós, ó Pai. Nós te louvamos pelo Eli, que se aprendeu tanto da tua palavra, se prontificou a estudar tão profundamente, e nós agradecemos pela sua vida, ó Pai. Te louvamos em especial nesse dia, pela vida de todos os pais, pelos que estão aqui conosco e os que o Senhor já levou, pelos pais, Senhor, que realmente puderam acompanhar o crescimento de seus filhos e por aqueles que não tiveram esse grato prazer, ó Pai. Te louvamos pela vida de todos eles, porque o Senhor nos deu uma família, e o Senhor nos dá a oportunidade, Senhor, a cada dia de cuidarmos e aprendermos mais sobre o cuidado com os nossos queridos. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de estudarmos a Bíblia através do grupo, pela internet, e que mais pessoas se acheguem a nós, ó Pai, porque tem sido momentos tão gratificantes e onde nós levantamos questões sobre a sua palavra, mas sempre no sentido de nos aprofundarmos nela, Pai. Te louvamos por tudo, pedimos que o Senhor nos dê um dia bom na companhia dos nossos queridos. Em nome de Jesus, amém. 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 Então tá bom. Bom domingo a todos. Mas vocês já vão? Feliz Dia dos Pais.